Passando aqui rapidinho antes do vídeo começar, só para lhe lembrar que todas as segundas-feiras, às 18 horas no horário de Brasília, eu estarei no programa Pinga Fogo da Cardiologia aqui do canal Espaço Vitacardio. E lá você pode participar. Faça sua pergunta e você receberá a sua resposta ao vivo e na hora. Então você abriu o resultado do seu exame e você encontrou lá aorta alongada e ateromatosa. Aí você começou a ficar preocupado, não vai tá faltando muito tempo para ir para consulta com o médico, ou já procurar aí na internet. Você achou aqui meu canal. Pois bem, hoje eu vou lhe explicar direitinho para você ter um pouco mais de paz sobre o que é essa aorta alongada e ateromatosa. Em seguida eu vou fazer um outro vídeo, porque talvez você esteja procurando, porque você encontrou no seu exame uma aorta ectasiada, uma aorta dilatada, o aneurisma de aorta. Pois é, tudo isso aí é a mesma coisa, mas eu vou fazer no próximo vídeo. Esse eu vou me deter exclusivamente para falar sobre a aorta alongada e ateromatosa. Agora é importante você saber o seguinte, que a aorta alongada e ateromatosa na maioria das vezes é uma coisa benigna, já a aorta ectasiada, dilatada, o aneurisma de aorta, aí talvez já tenha algum grau de complicação, talvez precisando até de cirurgia cardíaca. Mas deixa de enrolação, doutor Cota, bora no que interessa. Roda a vinheta. Para falar sobre a aorta alongada e ateromatosa, a primeira coisa que eu tenho que explicar para você é o que é a aorta. Então nós temos o nosso coração, quando o coração ele contrai, ele ejeta o sangue. A finalidade do coração é o quê? Bombear sangue. Ele é uma bomba. Por isso que eu digo que todo cardiologista ele é um bombeiro hidráulico. Nós temos uma bomba e nós temos a tubulação. Então nós temos a bomba, que é o coração, e as tubulações, que são as artérias e as veias. Logo, vamos dizer, a primeira adutora, para você poder entender, é chamada de aorta. Vou colocar aí na tela para você poder ver. Então quando o coração ele contrai, ele ejeta o sangue passa por essa artéria. E é dado para o nome dela de aorta. Agora que você já sabe o que é a aorta, eu vou separar o vídeo em duas partes, porque eu vou ter que explicar a aorta alongada e a aorta ateromatosa. Vamos começar pela aorta alongada. A aorta alongada quer dizer o seguinte, que ela alongou. O que você entende quando eu falo uma coisa alongada? Que você pegou ela e você esticou ela sobre o próprio eixo. É exatamente isso aí que acontece com a aorta. Então a aorta, na hora que o coração ele contrai, ela sobe, ela faz tipo um cajado e depois ela desce. Então de vez ela subir e descer, o que é que ela faz? Ela vai lá em cima e depois desce. Quer dizer, ela tem um alongamento no seu eixo longitudinal. É isso que é chamado de aorta alongada. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora bora para a parte principal do vídeo, que é você saber quais são as causas dessa aorta alongada e o que fazer com essa aorta alongada. Então vamos começar aqui pelas causas. Primeiro motivo, vamos começar pelos mais simples, tá? E depois a gente vai para as causas mais importantes. Primeiro logo, o mais comum, idade. Por que idade? Aí tem vários fatores que fazem que, com o passar da idade, a aorta ela fica alongada. Em primeiro lugar, vários anos, imagina o coração bombeando, aquele sangue sobe pela aorta, o que acontece? Vai tendo aquela pressão. O que vai acontecendo com a aorta? Ela vai subindo. Com isso ela fica alongada. Pronto, de maneira simples, fácil você entender. Então com isso, a própria idade vai fazer sua aorta ficar alongada. Mas existe outro caso também. A pessoa já nasceu com a aorta alongada. Sim, exatamente, tem gente que já nasce com a aorta alongada. Veja, nós temos pessoas que nascem com narigão, tem gente que nasce com a orelha chamada de orelha de abano. Existem pessoas que nascem com 6 dedos. Isso é algum problema? Não. A pessoa vai morrer por causa disso? Não. É uma, vamos dizer, é uma modificação da regra, da maioria, do que a gente encontra da forma geral para as pessoas. Mas isso não causa nenhuma repercussão à saúde da pessoa. É exatamente isso. As pessoas nascem com essa aorta alongada, mas não vai influenciar em nada. A pessoa vai morrer com 100 anos, vai estar aquela aorta alongada sem provocar problema nenhum. Agora, bora começar realmente os problemas que podem estar levando essa sua aorta alongada. Entre eles, cigarro. Mas por que o cigarro? O cigarro, ele acaba levando uma alteração, vamos dizer, da parede dessa aorta. Ela acaba perdendo elasticidade,
ela acaba facilitando a entrada do colesterol e com isso ela acaba facilitando esse processo de alongamento dela. Então quando a gente vê um paciente que tem uma aorta alongada, quando vem lá no raio-x de tórax, a aorta alongada, eu já gosto logo de perguntar, o senhor fuma ou já fumou? Porque isso aí pode ser uma causa. Outro motivo, hipertensão. A pressão muito alta também faz essa aorta alongar. Outro motivo, diabetes. Outro, colesterol. E se somar tudo isso, aí que aumenta mais ainda o risco. Então, normalmente a gente vai encontrar paciente com a aorta alongada, a gente acaba perguntando, ele tem vários desse motivo. É um paciente que fuma, que é hipertenso, diabético e colesterol alto. Pronto, tem mais do que motivo suficiente para a pessoa ter uma aorta alongada. Mas também nós temos doenças que podem provocar isso, doenças que alteram a produção do colágeno. Existem várias doenças que eu acho que não é o escopo aqui desse vídeo, mas você tem que saber que existem doenças que fazem que isso aí realmente aconteça. Então, quando tem lá uma aorta alongada, claro, se é uma aorta pouco alongada, não. A gente pega uma aorta pouco alongada num paciente hipertenso, de 70 anos, que já fumou, não é isso aí. Agora, se a gente pega uma aorta alongada numa pessoa jovem, aí é mandatório a gente investigar. Então, agora você já sabe as causas, agora vamos o porquê. Por que essa aorta fica alongada? Vamos tirar ali a parte da genética. A pessoa já nasceu com a aorta alongada. Não, isso aí não entra. Então, vamos pegar o processo de idade, cigarro, hipertensão, blá, 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 tudo isso aí. Então, por que isso aí acontece? O primeiro motivo, perda da elasticidade. Com o passar dos anos, a aorta ela vai perdendo fibras elásticas. Imagina uma liga. Sabe quando a liga vai ficando velha, que ela vai ficando dura? Pois é, isso aí também acontece com a nossa aorta. Além disso, com o passar dos anos, ela sofre um processo degenerativo, que também ajuda a perda da elasticidade. O que é um processo degenerativo? Veja só, vai degenerando, ela vai perdendo aquela estrutura, vai modificando as células, vai modificando, vamos dizer, a parte histológica, como é que a gente vê lá no microscópio. Então ela tinha uma certa forma, agora ela modificou, aí já no meio já entrou gordura, já entrou fibras, já perdeu elastina, e aí isso aí favorece esse alongamento da aorta. Mas o que eu posso falar aqui para vocês, para ficar logo calmo, falando logo aqui no meio do vídeo. Quando eu chego o paciente, que eu pego lá o raio-x, muito comum quando a gente vai fazer risco cirúrgico, chega o paciente comigo, a gente pede lá o raio-x e vem lá, aorta alongada e ateromatosa. Normalmente eu fico tranquilo. Agora, vou me preocupar se for paciente jovem. Se eu pego isso num paciente com menos de 50 anos de idade, já começa a achar estranho. Se for com menos de 40, então eu vou ter que investigar. É verdade. E agora, sobre o tratamento, bem, não existe um tratamento específico. Lembrar que a própria idade pode provocar isso, então qual seria o tratamento para uma pessoa que está com a aorta alongada por conta da idade? Achar a fonte da juventude. Tem demência? Então você nunca vai ver o seu cardiologista querer tratar a sua aorta alongada. E não vai, ele vai atrás dos fatores de risco que levaram a sua aorta alongada. Aí sim entra o tratamento. Então o paciente hipertenso, vamos tratar a hipertensão, escolher medicamentos adequados, porque tem um detalhe que talvez você não saiba, remédio da pressão não é tudo igual. Existe remédio da pressão que tem umas qualidades que outros não têm. Então o cardiologista ele sabe detectar qual é o melhor remédio para pressão para essa situação. Quem tem diabetes, controla a diabetes, está com colesterol alto, vai tomar estatina. Se tem uma doença do tecido conjuntivo, aí tem que fazer o tratamento específico daquela doença. Quem fuma, parar de fumar. É isso. Tratamento dos fatores causais. Não tem tratamento específico. Não pense que seu cardiologista vai passar remédio para a aorta alongada, que ele não vai. Ele vai atrás dos fatores de risco. É verdade. Agora vocês já estão craques sobre a aorta alongada. Agora vamos para a aorta ateromatosa, que é muito comum do lado do raio-x ver exatamente dessa forma, a aorta alongada e ateromatosa. O termo ateromatosa significa, de uma forma bem simples de você entender, tem gordura na sua aorta. É mesmo, é? É mesmo? Então, quando a gente lê no laudo, a aorta ateromatosa significa que eu vou encontrar em alguns pontos placas de gordura. E às vezes até fala que ela está calcificada, quer dizer que não só entrou gordura, como já é uma placa já antiga e acabou entrando cálcio também. É interessante que no raio-x a gente vê assim um halo branco
é como se estivesse sofrendo um processo de ossificação, está virando um osso de tanto cálcio que tem na aorta. Às vezes uma aorta ela tem tanto cálcio, que a gente chama ela até de aorta em porcelana. Ela fica no raio-x toda branquinha, cheia de cálcio, parece que virou um osso. Como eu falei no início do vídeo, a aorta ateromatose é uma coisa que, a princípio, é benigna, tá? Isso aí é normal, faz parte do nosso processo de envelhecimento. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui o nosso processo de envelhecimento. Para quem acredita em Deus, né? Quando Deus nos criou, Ele já nos criou sabendo que nós temos que morrer. Por quê? Duas coisas são necessárias para a vida. Oxigênio, ninguém vive sem respirar, e glicose, ninguém vive sem comer. Então essas duas coisas são fundamentais para a sobrevivência. O problema é que essas duas coisas nos matam. Como é que é? O oxigênio pode levar ao processo de formação de radicais livres, a oxidação, e a glicose nos inflama. Então não tem jeito, não tem escapatória. Todo mundo que está assistindo o vídeo aqui vai morrer. É triste falar, mas até meu filho vai morrer. Minha mãe vai morrer, meu pai, vai todo mundo. Meus netos um dia também vão morrer. A gente vai morrer! Então faz parte do processo da vida. Vai todo mundo um dia morrer. Por quê? Porque existe esse processo de envelhecimento normal do oxigênio, da glicose. Quando é que a gente começa a envelhecer? Uma vez eu ouvi falar, não, nasceu, começa a envelhecer. Digo, errado. Na hora que o espermatozoide fecundou o óvulo, a gente já começa a envelhecer. Prova disso. Teve um estudo em 2008, analisaram crianças de 3 anos de idade. Vou até deixar aí na tela para vocês poderem ver, para não achar que é mentira minha. Crianças com 3 anos de idade, já tinha estria gordurosa na aorta. Com 3 anos, já tem gordura na aorta. Aí você chega aos seus 50 anos e você não quer ter gordura na aorta. Não dá, é impossível, faz parte do processo de envelhecimento. Outro estudo. Lá na Guerra do Vietnã, pegaram os soldados que morreram em batalha, média de 21, 22 anos, e foram analisar a aorta deles. E pasmem, 77% daqueles soldados que foram examinados já tinham ateromatose significativa na aorta. Veja, com 22 anos de idade, lá em 1953, já tinha placa de gordura na aorta. Imagina quando você chega dos seus 50, 60 anos, 70 anos. Não, aí é quase que impossível. Eu não vou dizer que é impossível porque na medicina e no amor tudo pode acontecer. Mas já sabe, vai ter placa de gordura na aorta. Então você vai fazer lá seu raio-x, vai fazer lá sua tomografia, vai ver lá ateromatose de aorta. Beleza. Isso aí na grande maioria das vezes é normal. Mas apesar de ser normal, que sirva como sinal de alerta. Por que o sinal de alerta? Ora, nós temos que ir atrás de novo dos fatores de risco. Veja, uma coisa é eu encontrar uma aorta ateromatosa aos 60 anos. A outra coisa é, no raio-x, eu conseguir ver uma aorta ateromatosa com uma pessoa de 40 anos de idade. Aí não é. Aí não é normal. Com 60, ok. Com 40, não. Com 50, fica ali no meio do caminho. Mas com 50, se eu achar com 50, pode ter certeza que eu vou investigar. E o que eu vou investigar? Fatores de risco. Aí eu vou investigar se tem dislipidemia, que é colesterol triglicerídeo alto, eu vou procurar hipertensão. Se a pessoa fuma, diabetes, pensa numa coisa boa para entupir a artéria, é quando a pessoa junta diabetes e cigarro. Nossa, isso é bom pra caramba para entupir uma artéria. Agora que você já assistiu, chegou até esse vídeo, você já deve estar mais calmo, né? Já viu que na grande maioria das vezes é uma coisa benigna. Você deve se preocupar, principalmente se você encontrar isso aí em pessoas com menos de 40 anos de idade, com menos de 50 já liga aí o sinal de alerta. A partir dos 60, posso dizer para vocês que a maioria das pessoas realmente vai acabar, a maioria não, mas uma boa parte vai aparecer com essas alterações. E quando? Aqui que é o X da questão. Se você chegou até o final, não esquece aí de dar um like aí, poxa, você chegou até agora, não esquece de dar um like aí no vídeo, ajuda pra caramba. Mas agora sim vai a dica. Doutor Cota, apareceu isso no meu raio-x, apareceu na minha tomografia, né? Eu fui fazer lá um ecocardiograma, apareceu lá placa de gordura. Quando é que eu devo me preocupar? Como é que eu consigo fazer em casa para descobrir se essa aorta ateromatosa preocupa ou não? Simples. Verifique a sua pressão nos seus 2 braços,
nas suas duas pernas. Normalmente, a pressão da perna, com a aparelho digital mesmo, tá? A pressão da sua perna ela é 20% maior do que a pressão do seu braço. E se de repente você encontrar inverso, você encontra a pressão do seu braço maior do que a pressão na sua perna, tem coisa estranha. Por que eu digo isso? Ora, se você tem, vamos imaginar que você tem uma placa de gordura muito grande a ponto que esteja obstruindo o fluxo do sangue. Vamos imaginar nas ilíacas, são as artérias femorais. Então, uma pessoa que tem placa de gordura aqui na aorta, vai ter uma placa de gordura espalhada por todo o corpo. E aí você encontra que sua perna tem uma pressão, supondo, de pressão sistólica de 110, seria o 11. E a pressão no seu braço, 140, 14. Primeira coisa, repita, que aparelho de pressão pode errar. Não, peraí, aí ajeita de novo, confirma o mesmo valor. Aí está na hora de você procurar um médico, porque pode ser que alguma placa esteja dificultando a passagem do sangue para sua perna. Ora, quem que vai dificultar a passagem de sangue na perna na maioria das vezes? Placa de gordura. Aí a placa de gordura impede, a sua pressão fica abaixo lá na perna e fica normal no braço. É assim que você vai conseguir identificar na sua casa. Então, dever de casa para quem chegou até aqui. Pega o aparelho de pressão, verifica no braço, verifica do outro, anota, verifica nas duas pernas e vê como é que está. Se você sentiu que uma das pernas, a pressão está muito mais baixa do que a do braço, principalmente valores inferior a 20%, na verdade ela tem que ser maior, tá? Então, se a pressão no meu braço está dando 12, lá na perna tem que estar pelo menos 13. E se você encontra um inverso, está na hora de você procurar seu médico. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de paz para o coração de vocês. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar um apoio aí para o canal. Eu acho que você gostou do vídeo, chegou até agora, até esse momento. Então não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, né? Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo, isso ajuda bastante o canal e ainda ajuda outras pessoas para pegar um assunto desse, de fácil entendimento, né? E que tenha credibilidade, porque tudo que eu passo para vocês são com base científica. Nada da minha cabeça, eu sempre vou pesquisar para poder passar esses assuntos para vocês. Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe você, toda a sua família, e nos veremos no próximo vídeo.